gosto de ser gravado, não gosto de filmagem, mas... Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia, gente. Vamos abrir as câmeras, vamos nos ver. Bom dia, Geise. Olá, bom dia. Ô, Diego. Oi. Seu fone, ele mexe a luz de acordo com a vibração do que você está ouvindo? Não, só fica piscando mesmo, aleatório. Tá. Porque quando eu falei, ele ficou vermelho. Eu pensei, nossa, será que eu estou falando muito alto, muito estridente? Quando a gente ainda estava gravando as aulas para vocês, né? Eu estava usando um programa que eu baixei aqui. Obrigada. Um tal de Observação Estúdio, um negócio aqui. E ele divide por canais, né? A gravação por canais. E aí o canal de áudio, conforme eu ia falando, ia gravando, ele ficava mostrando a vibração do meu timbre de voz. Eu não gostei daquilo não, porque eu falo alto normalmente, né? Aí ficava vermelho toda hora, ficava né? ficava vermelho. E quando eu ia ver os vídeos antes de publicar, eu achava aquilo horrível, nossa. Mas essa coisa de se ver, né? Quando eu estou botando, por exemplo, as aulas na plataforma, e aí eu tenho que ver no YouTube se o vídeo está direitinho, se a voz não está descasada com... o áudio não está descasado com o vídeo, e me ver assim, ai, fico um pouco com um sentimento assim depressivo. Por que eu não passei uma maquiagem? Por que eu não falei mais baixo? Não é fácil, não. Essa nossa nova realidade. Tia, será que é aula? Oi? Será que esse ano a gente ainda vai ter aula presencial, tu acha? Espero em Deus. Espero em Deus. Assim, a gente... Olá, Carolina. Eu espero que a gente consiga... A gente, né? Assim, as autoridades, né? Consigam estabelecer aí todos os protocolos necessários para que a gente volte às nossas aulas presenciais, sim. Agora, os protocolos precisam ser estabelecidos, né? Olha o que aconteceu ontem no shopping. Ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter distanciamento, tem que... É verdade que abriu ontem o shopping? O mundo é capitalista, meu jovem. Hoje é dia dos namorados, o pessoal precisava comprar. Imagina, olha só, feriado, né? Corpus Christi é sempre numa quinta-feira. O feriado de Corpus Christi acontece sempre numa quinta-feira, porque ele faz uma conexão com
a Quinta-feira Santa lá da Semana Santa. Né? Então, na Quinta-feira Santa, a gente tem a celebração da instituição da Eucaristia, mas também da instituição do sacerdócio, que é quando Jesus lava os pés dos seus discípulos na Santa Ceia, né? Antes da Santa Ceia. E aí a Igreja Católica, no mundo todo, reserva um momento especial para a festa de Corpus Christi, que é a instituição da Eucaristia, que acontece na quinta-feira posterior ao domingo da Ascensão do Senhor, que é o fechamento do ciclo da Páscoa, digamos assim, né? Do tempo da Páscoa. Que foi no domingo passado. Isso, foi no domingo passado. Então, a gente tem um feriado caindo no dia anterior ao... Vou espirrar, peraí. Atim! Ai, oi. O João Felipe pediu para você aceitar ele. Eu tô admitindo, o pessoal tá entrando aqui. Obrigada. A gente tem um feriado na quinta-feira, antecedendo... Bom dia, gente. Olá, bom dia. Antecedendo ao Dia dos Namorados, que é numa sexta-feira. Aí, o que o sistema capitalista faz? Abre, a gente precisa vender. Entendemos que a economia está muito instável, entendemos que muitas pessoas foram desempregadas. Eu não vou mais para Disney. Oi? Eu nunca mais vou para Disney. Como assim nunca mais vai para Disney? Pô, tia, olha o dólar, tia, pô. Mas a questão do dólar tem muitas questões envolvidas. Pandemia, governo, a situação do Brasil. Pô, fui ver o dólar, meu pai falava, pô, quando você ficar mais velho eu vou te levar na Disney. Pô, fui ver o dólar um dia desses, pô, 4,08 aí eu, caramba, cara. Mas assim... Já aumentou. Esperamos que... R$6. É Tá R$6. barato. 6? 6. Ah, não, nem meu filho vai pra Disney mais, mano. R$6. Gente, isso aí pode cair, porque tem toda uma movimentação da Bolsa de Valores. Aumenta e diminui o tempo inteiro o valor do dólar. Diego, Aí- tu não tem nem namorada, tu vai ter filho. Eu te tive. Vai ter mulher agora, vai ter filho. Ali a camisa que eu te dei. Foi de aniversário essa camisa. Vamos abrir as câmeras, pessoal. Vamos nos ver. Alessandro, Não vai ficar vendo pessoas, não. o negócio era tu deixar o teu cabelo Vai crescer ter igual. beijo. Teu cabelo crescer igual um abacaxi, mano. Deixa crescer só em cima, só em cima, só em cima. E vem cá, Depois já tua bota mãe um- não mandou você cortar esse cabelo ainda, não? Pô, tia. Ainda. Foi você que falou. Eu escondi a máquina. Foi você que falou que a sua mãe não Eu deixou, escondi a máquina. não gostou do cabelo. Olha o barbeiro. Ela não gostou, não. Eu que escondi a máquina. Vamos lá, então, gente. Como eu falei para vocês na quarta-feira, nós vamos ter avaliação de ensino religioso e de empreendedorismo. Essa avaliação ela vai acontecer de forma totalmente online. Vocês terão um tempo bastante razoável para fazer essa avaliação, tá? Praticamente um dia inteiro, né? Um horário comercial inteiro para fazer essa avaliação. Vocês não farão todas as avaliações num dia só. Fiquem tranquilos, porque vocês vão receber um calendário. E, como vocês têm aula de ensino religioso e de empreendedorismo, vocês farão 5 questões de ensino religioso e 5 questões de empreendedorismo. Os conteúdos já estão separados. E como eu coloquei lá na plataforma, a Professora. aula de... Oi? Qual tá mais difícil? Religião, né? Olha,
não tem um mais fácil ou um mais difícil, né? O conteúdo de vocês, da primeira série do ensino médio, não é um conteúdo complicado. Ah, tá, achei que tu ia falar que os dois estão difíceis. Não, de forma alguma. Hoje, por exemplo, né, a gente está aula de empreendedorismo e a gente vai fazer um revisional da aula 4. Por quê? Porque a aula 4 foi enviada antes de nós começarmos a ter as aulas online, né? E eu não passei por esse conteúdo quando a gente começou a ter as aulas. Então, eu escolhi esse conteúdo, é um conteúdo bacana, tá? E aí a gente vai ter oportunidade também de falar um pouquinho sobre ele nessa revisão. E o conteúdo, ele já está tudo separado aqui, ó. Conteúdo de religião, e eu vou colocar isso lá na plataforma, tá? Hoje mesmo, quando eu terminar as aulas, aí eu vou almoçar, vou tomar um cafezinho pós-almoço, vou sentar para colocar tudo bem direitinho lá, a informação sobre os conteúdos. O conteúdo de religião é só islamismo. E aí, fiquem tranquilos, porque eu vou dizer exatamente quais são os textos que vocês utilizarão. E o conteúdo de empreendedorismo é só a aula 4, que é o Mindset, tá? E eu também vou colocar direitinho qual é o texto que vocês utilizarão. E a avaliação de vocês é uma avaliação com consulta. Ninguém vai dizer, que legal. Que bom, né? Pelo menos isso. Vai, Nossa, todo você é mundo um botando, anjo. já que vocês não querem abrir a câmera, pelo menos botando um joinha, assim, que bom! Olha que bonito. Olá, Guilherme, tudo bem? Olha que coisa linda, todo mundo interagindo. Tudo, professor. Like. Na internet tinha caído. Então, gente, fiquem tranquilos, é uma avaliação muito tranquila. Para quem, assim, a avaliação com consulta, ela pode ser muito boa se você teve o cuidado de, pelo menos, conhecer o conteúdo que será trabalhado. Agora, para quem acha que a avaliação com consulta, é consulta mesmo, não vou estudar. Aí você não se preocupa nem em passar os olhos, né, na avaliação. Aí realmente é muito complicado. Aí eu não sei se alguém aí segue o Padre Fábio de Mello no Instagram, um videozinho que ele colocou de um menino oriental estudando, né, antes da avaliação. O garotinho passa a mão assim no livro, ele passa a mão em cima do livro assim, aí ele traz... Vocês viram? Ele passa a mão em cima do livro e ele traz a matéria para ele, vai fazendo uma oração. Desse jeito, gente, não dá. A gente pode até pedir ao Espírito Santo para iluminar a mente, os dons de sabedoria, né? Mas estudar só desse jeito não dá. Então, pelo menos leiam o texto, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Opa, errei. Então, a prova é com consulta. Sim, com pesquisa, né? Uhum. Esse termo, né, o mindset, ele está em bastante evidência no momento, nos portais de recursos humanos, na psicologia relacionada aos recursos humanos. Professora. Oi? O meu coach, ele fez comigo um negócio, não lembro como é que é o nome. Eu não sei se é isso ou não. É um que é um círculo, aí tem que fazer um monte de coisa lá. Mapa mental? Acho que não tem nada a ver. Não, tem também. É para traçar o seu mapa mental. É um círculo dividido em 4 quadrantes? Acho que era mais que 4, mas é um.
Pode ser alguma técnica de análise de perfil comportamental. Eu vou trabalhar isso com vocês um pouquinho mais para frente. Depois da avaliação, a gente vai trabalhar essa análise de perfil comportamental. Mas aí, como a gente está falando sobre profissão, né, sobre escolha de profissão, ajudar na escolha de profissão, eu não vou trabalhar com vocês teste vocacional. Eu até falei sobre isso, né, que eu não gosto de teste vocacional. Eu prefiro trabalhar o teste de análise comportamental, para a gente conhecer assim, quais são as nossas áreas de conhecimento, como o nosso comportamento pode influenciar na escolha de uma carreira, de uma profissão, mas deve ser alguma coisa nesse sentido que ele fez com você. É um círculo que fica colorido depois? Isso. Aham. É muito legal. E a partir daí, ele vai traçar as forças, né? E quais são as suas forças principais e o que você precisa melhorar, aonde ele melhorar. Eu sou fraco, ele me bota para melhorar no que eu sou fraco. Na tipo verdade, isso. Isso aí, né? Na verdade, assim, não é aonde você é fraco, mas os pontos de fraqueza. Ele deve usar uma linguagem assim com você, né? Quem tu perguntou, Alessandra? Era o Rafael? Não, eu arrumei um coach de verdade. O Rafael é só meu amigo mesmo. Então, vamos lá. Eu gosto de, esse texto, ele assim, ele é todo lido em terceira pessoa, né? Todo escrito em terceira pessoa. Então, quando a gente está lendo, parece que tem alguém conversando com você. E uma das coisas mais interessantes nesses processos de conhecimento é a gente não só aprender a conversar e ouvir as outras pessoas e ter uma crítica própria daquilo que se está ouvindo, conseguir filtrar para criticar aquilo que você está ouvindo, mas também você começar a escutar a sua voz interior e começar a refletir sobre os seus comportamentos quando alguém fala com você, quando alguém está te passando um feedback, quando alguém está tentando falar alguma coisa para você melhorar o seu comportamento, né? É o grande dilema entre professor e aluno. Normalmente, o aluno achar assim, pô, esse professor só me critica, esse professor só fala mal de mim, o cara fica no meu pé, e fica me cobrando. E vocês podem ter certeza, as pessoas que mais cobram vocês são aquelas que mais se importam com vocês. Por isso que essa trindade, né? Pais, né? Responsáveis e professor, são aquelas pessoas com quem vocês mais batem de frente ao longo da adolescência e juventude, né? Então, o que o texto começa dizendo? Acredito verdadeiramente que uma das principais belezas existentes em cada ser humano é a sua capacidade de ser único em pensamentos, ações, comportamentos e atitudes. Cada um de nós tem um jeito especial de ser, de enxergar o mundo ao nosso redor e interagir com ele, que nos torna indivíduos completamente especiais e dignos de admiração. Eu fico muito preocupada quando alguns alunos dizem assim que não tem qualidades. Qual é a sua qualidade? Não sei. O que você mais admira em você? Não sei. Ou simplesmente a pessoa não ter ainda aprendido a se valorizar. Porque ela vai entrar na fase adulta com uma sensação de não pertença. O que é uma sensação de não pertença?
é quando você não se acha digno de ter coisas ou de ser, minimamente falando, até elogiado. Tem pessoas que não sabem receber um elogio. Tem pessoas que elas se depreciam tanto que quando elas recebem um elogio, elas estão achando logo que Tá falando pro bem, tipo, só para ser educado. é. Ou então, já tá querendo, tá me elogiando, tá querendo alguma coisa de mim. E isso às vezes não é um problema do outro. Isso às vezes é um problema nosso. Eu não me valorizo a ponto de não saber receber um elogio. E isso é muito complicado. Ok? Posso continuar? Uhum. E aí a gente Pode. vai passando aqui pelo texto, né? E entendendo um pouco melhor esse conceito, né? Do que é o mindset, até chegar através... até chegar através... Oh, meu Deus, peraí. Me confundi toda agora. Meu cérebro vai mais rápido do que minha voz. Até através destas análises, saber se você tem um perfil de uma mentalidade que está em crescimento ou de uma mentalidade que está fixa, parada num paradigma e que acaba sendo para você uma crença limitante. O que é uma crença limitante? Algo que você acredita, que você impôs como verdade e que te bloqueia. Uma vez eu tirei uma nota ruim em matemática. Aí você se rotula, sou péssimo em matemática. Você tem uma mentalidade fixa naquilo ali e que te impede de crescer. É uma crença limitante. Então, uma das coisas mais importantes é você estar em crescimento ou você está numa postura em que você se acomodou, se fixou e não está se permitindo crescer. Aí eu faço uma outra consideração. Vocês são jovens. O crescimento, ele vai chegar para vocês tomando consciência dessa necessidade e já agindo de forma, né, com que o amadurecimento seja tranquilo, seja num campo mesmo da mentalidade do crescimento e não numa mentalidade fixa, vai chegar, não tem jeito, tá? Agora, quando você normalmente vai vivendo aí a filosofia de Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, você vai demorar mais tempo e isso pode causar uma sensação de frustração na vida adulta. Porque você vai olhar para trás e dizer assim, quanto tempo eu perdi? Então, esses dois perfis aí que a gente está vendo, né? A mentalidade de crescimento. Eu quero tentar de novo. Então, os conceitos de o que é persistir e o que é insistir. Ouvir como as outras pessoas fizeram, ouvir como as outras pessoas fizeram algo me ajuda. Essa frase aqui está mal construída, mas aprender com a forma como as outras pessoas fizeram. Escutar. Receber o feedback. A maioria das pessoas não sabem receber um feedback. Mas aí eu também digo que a maioria das pessoas não sabem dar um feedback. Isso é muito comum em empresas, por exemplo, com pessoas que têm cargo de chefia, cargo de liderança. E aí a gente começa a pensar na nossa vida, né?
as pessoas que têm cargo de chefia e liderança na nossa vida. Até um bom, né, assim, um bom tempo da nossa vida é pai e mãe, ou aquelas pessoas que de alguma forma nos nutrem, né? Meu esforço e minha atitude controlam minha habilidade. Você é uma pessoa esforçada? Você é uma pessoa que tem atitude? Você é uma pessoa curiosa, que está disposto a aprender? São perguntas que a gente vai fazendo para poder traçar a nossa personalidade. Numa mentalidade fixa. Se não sei fazer, não quero nem tentar. Ah, isso aí não, tô fora, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Ou então, eu não sou bom nisso. Ah, eu não sou bom nisso, então eu não vou fazer, não. Num trabalho em grupo, normalmente vocês fazem assim, né? É o mesmo grupo para várias disciplinas diferentes. E aí tem sempre o cara que é o líder no grupo de matemática, tem sempre o cara que é o líder no grupo de história, e a maioria das pessoas, elas entram numa zona de conforto, né? Que é, eu falo sobre as matérias que eu tenho mais habilidade. As matérias que eu não tenho habilidade, não, deixa que eu compro a cartolina. Por quê? Por que você não se propõe a aprender junto com seus colegas? Trabalho em grupo é para isso. É para dividir conhecimento. Se é difícil, eu desisto. Quantas vezes, né? Eu gosto. Eu sei que consigo fazer. É a bendita da zona de conforto. Eu gosto disso, eu consigo fazer. Essas são situações que ficam na nossa cabeça. E às vezes fica como o diabinho e o anjinho, né? Que tá um em cada ombro, um falando com o outro. É a mentalidade de crescimento brigando com a fixa e a fixa brigando com a mentalidade de crescimento. Aí, seguindo o texto, a gente tem uma conceituação mesmo do termo, né? Falando sobre a questão da psicologia do desenvolvimento, que é o coaching. Isso aqui tudo é interessante que vocês leiam, tá, gente? E nós estamos fazendo aqui um revisional. Leiam um texto. Aí a gente tem a característica, né, do mindset fixo. E essa parte do texto aqui é interessante, né? É muito comum no mindset fixo a predominância da vaidade, hostilidade e exaltação dos talentos considerados natos. Errar é algo inadmissível para as pessoas, porque errar significa fracassar, e o fracasso é fatal. Então, a gente encontra aí no nosso caminho, né, muitas pessoas que são assim, principalmente hostis. Pessoas com quem é muito difícil você conseguir, na verdade, ensinar algumas coisas, e algumas pessoas que você sabe assim, que a pessoa tem um conhecimento bacana, mas pela hostilidade como ela se comporta, é difícil você conseguir aprender alguma coisa com elas. Alguém quer falar alguma coisa? Muito silêncio. Não, nada, ninguém?
Pessoal todo de câmera fechada, não consigo. Eu só consigo ver no momento as reações do Alessandro e do Diego. Tudo bem O aí, Alessandro- meninos? O Alessandro, tadinho, o Alessandro deve estar dormindo. Tá, não, ele tá acordado. Muito bem acordado. O Aí problema a do gente Alessandro é vai, aquela parede ali. passando aqui e chega no perfil de crescimento, né? E tem uma frase bacana do Ayrton Senna. Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalhar, dedicação e competência. Nessa frase aqui, ele era um cara, assim, não é porque ele morreu que ele virou santo, né? Professora, Oi? assim, na sala de aula, tu consegue ver, por exemplo, durante a aula e tudo mais, com o decorrer da aula, tu consegue reconhecer o mindset de cada um assim só no olho? Então, Leva um pouco de tempo, eu acho, né? Achei que tu fosse perguntar outra eu coisa. tenho alunos que estão comigo desde o 6º ano nessa turma, né? Então, desses eu consigo sim, facilmente. Me deu medo agora. Facilmente. Tem alunos que, assim, tem um pessoal aí que eu pego no pé mais pesado, né? E para alguns eu já até falei assim, continua agradecendo porque eu estou pegando no pé. Quando eu deixo de pegar no pé e vocês têm só o meu sorriso, desconfia porque já não está muito legal. Então, assim, algumas vezes, né, se eu olhar para você com cara feia, é melhor do que eu olhar sempre sorrindo. Não que o meu sorriso seja falso, não é isso não. Mas os alunos que me conhecem há mais tempo sabem. Enquanto eu estiver sendo chata, pegando no pé e reclamando, é porque eu acho que vocês estão... crédito para esse processo de vocês de maturidade comportamental, entendeu? Porque a gente consegue sim ter noção pelos anos de trabalho, pela experiência, olhando as atitudes da pessoa, a gente consegue sim perceber. Alguns mesmo alunos mais novos, né, que entraram na escola ano passado, esse ano está mais difícil, né? Porque a gente se viu pouquíssimas vezes pessoalmente e dessa forma virtual é mais complicado. Mas mesmo assim a gente consegue traçar alguns perfis, sim. Entendi. Alguns a gente pega no pé, porque se permitem, outros não. Acho que ficou um climão agora. Pô, nem fala. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? João Felipe tá na sala? Tô aqui. É que eu vou falar mal do Ayrton Senna agora, tá? Ai, meu Deus. Eu sei que você também tem admiração por ele. Mas eu vou falar mal. Eu vou falar mal dele agora, tá? O Ayrton Senna não é porque ele morreu que ele virou santo, né? Ele tinha um perfil muito agressivo. Se ele tivesse que, por exemplo, jogar alguém para fora da pista, o cara me prejudicou, eu me prejudiquei, mas o cara também vai se prejudicar. Se ele tivesse se fosse estratégia, jogar para fora da pista, ele jogava mesmo.
Fato. E isso aí, as pessoas que analisam corrida, jornalistas esportivos e tal, ele tinha um perfil muito ousado, né? Então, assim, era a estratégia dele. E ele era um campeão. E ele fazia isso. Tinha um perfil muito arrojado, principalmente porque ele é de uma época onde os carros são diferentes, né? Tinha aquela coisa que falam das corridas de antigamente, que era levar o carro no braço até o final da corrida, câmbio e por aí vai, né? Toda uma questão mesmo de tecnologia dos carros da época. Talvez ele não fosse tão bom piloto com o comportamento que ele tinha quando era necessário nos dias de hoje, por conta das regras, da tecnologia, das coisas que foram mudando. Enfim. Então, essa questão aqui de... Falei muito mal, Felipe? Não, tá tranquilo. Não, tá bom, né? Então, assim, essa questão aqui de não tenho ídolos, ele não tem ídolo por quê? Porque ele é o melhor naquilo que ele faz, porque não teve nenhum melhor antes dele, não tem ninguém que sirva de referência. Então, isso aqui eu acho um pouco complicado. Eu acho, sim, que a gente tem que ter perfis que nos sirvam de referência, sempre, tá? Mesmo que esses perfis não sejam tão positivos assim. Porque você aprende com determinadas pessoas exatamente como não ser e como não agir. Professor, Oi? olha, com essa frase dele aí, eu entendi que ele quer dizer com que ele não tem ídolos é que ninguém é perfeito e que, sabe, todo mundo que chegou num patamar alto hoje é porque lutou por isso, porque cometeu erros no passado. Então, se ele idolatra alguém, quer dizer que essa pessoa não cometeu erros, sabe? Eu, pelo menos, entendi isso. Uhum. Por isso que ele Sim. fala, eu tenho admiração pro trabalho, dedicação e competência. Então, ele não está desmerecendo os erros que essa pessoa cometeu antes. Sim, sim. Sua colocação é perfeita. Isso também, né? Mas por que a gente não pode ter referências em pessoas que cometeram erros? Por que a gente não pode dar chance de mostrar para algumas pessoas que cometeram erros que elas são referências de superação? Realmente não é muito comum, mas eu também não acho, sabe? É certo não dar voz para essas pessoas. Desculpa, falhou um pouquinho. Eu não consegui te entender. Não é muito comum a gente dar uma imagem boa para essas pessoas, então eu também não acho certo não motivar elas. E a gente tem muitas pessoas que são exemplo de superação, né? Pessoas que tiveram vidas muito difíceis, pessoas que viveram vícios, que viveram vidas de corrupção e que, através de um crescimento pessoal, principalmente através da educação, e aí a gente não fala só de uma educação escolar, mas muitas vezes também uma educação religiosa, uma orientação. Você pegar uma pessoa que acredita e que começa a orientar aquela pessoa, você conseguir tirar a pessoa da zona de conforto dela e fazer aquela pessoa se superar. Ih, gente, vai começar outra aula já. É verdade. Agora que eu vi aqui. Eu olhei aqui no celular. É mesmo, gente. Já passamos muito da hora. Então, deixa eu só tirar uma fotinha. Rendeu.
Vou tirar uma foto aqui para fazer a chamada. Faz o L. Pronto. E aí então vamos para a nossa próxima aula. Tchauzinho, gente. Leiam o texto todo, tá?